Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa quinta questão, mais uma questão de Biologia do PSS2, que envolve taxonomia, mas especificamente a parte de cladograma. É uma questão que costuma aparecer muito nas provas da UFRR e também de outros vestibulares, e ele afirma o seguinte: observe os cladogramas abaixo e assinale a afirmativa correta. Considere A, B e C como sendo três espécies distintas. Pessoal, ele colocou aí dois cladogramas distintos. Ele quer saber a classificação dos grupos nesse cladograma. Existem três tipos de grupos: o monofilético, o parafilético e o polifilético. E vamos à definição de cada um dos tipos dos grupos. Quando eu falo que um grupo ele é monofilético, pessoal, um grupo que é monofilético é um grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Então, um grupo que é monofilético é um grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Quando eu falo que o grupo ele é parafilético, ele já vai ser um grupo que inclui alguns descendentes, mas não todos os descendentes de um ancestral comum. Quando eu falo o último grupo agora, né, que é o grupo que é polifilético, ele é um grupo. O polifilético, ele vai ser um grupo que tem ancestrais distantes. Tá, professor, o senhor falou aí o conceito, mas esse conceito ele não é tão claro, né? Pessoal, quando você fala de grupos no cladograma, você primeiro tem que aprender como que se analisa um cladograma. E ó, quando eu trabalho na análise de um cladograma, eu sempre analiso da região da base para a extremidade. Sempre assim. Eu nunca vou olhar para um cladograma e olhar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. É sempre da base para a extremidade. Ou seja, da base para a extremidade. Quem está na base é um ser mais antigo. Quem está na extremidade é mais recente, quando eu falo de aspectos evolutivos. Pessoal, lembra, é sempre da base para a extremidade. Nunca da direita para a esquerda, nunca da esquerda para a direita, né? Vice-versa. Olhando aqui o cladograma, da base para a extremidade, né? Essa região aqui eu tenho um nó, nessa região eu tenho outro nó. No outro cladograma, aqui eu tenho um nó, nesse outro eu tenho um outro nó. Cada nó representa um ancestral. Cada nó representa um ancestral. Cada nó representa um ancestral. Olha o primeiro cladograma. Observa que nesse cladograma A e B têm o mesmo ancestral, que é um ancestral diferente do ancestral de C. No outro cladograma, A e B, ou no caso aqui na sequência, B e A têm o mesmo ancestral, que é um ancestral diferente de C. Observa que quando eu analiso um cladograma corretamente, da base para a extremidade, eu consigo observar que A e B, nesse primeiro cladograma que eu vou chamar de cladograma 1, tem o mesmo ancestral. E que B e A, no cladograma 2, tem o mesmo ancestral. E esses ancestrais, de A e B no cladograma 1 e de B e A no cladograma 2, é o mesmo ancestral de C. É diferente do ancestral de C. Desse modo, pessoal, eu consigo analisar que o cladograma 1 e 2 não são cladogramas distintos. Eles mostram a mesma relação evolutiva. Por quê? Porque A e B têm o mesmo ancestral no cladograma 1 e no cladograma 2. E esse ancestral é diferente do ancestral que é de C, ou seja, mostra a mesma relação evolutiva. Agora, como é que eu faço para classificar os grupos, né? Analisando aqui, por exemplo, olhando para o cladograma aqui. Olhando para o cladograma, como é que eu classificaria os grupos, né? Se eu falasse assim, A e B, pessoal, é um grupo monofilético? Quando você for definir os grupos, você faz basicamente algumas perguntas. Primeira pergunta, quem é o ancestral? Segunda pergunta, quem são os descendentes do ancestral?
Quem são os descendentes do ancestral, certo? Aí, terceira pergunta. O grupo inclui todos ou alguns descendentes do ancestral. Aí vamos lá. Olha o que eu estou analisando. A e B. A e B formam um grupo monofilético? Qual é a pergunta que eu vou fazer? A primeira. Quem é o ancestral? Quem é o ancestral? É esse cara aqui. Agora, quem são todos os descendentes desse ancestral? Todos os descendentes, como você vê no cladograma, é A e B. Aí eu pergunto, esse grupo que eu estou analisando inclui todos os descendentes ou alguns descendentes desse ancestral? Ó, A e B tem esse ancestral, todos os descendentes é A e B. E esse grupo que eu estou analisando inclui todos os descendentes. Pessoal, qual é o grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum? O grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum é um grupo monofilético. Ou seja, A e B formam um grupo monofilético, certo? Isso vale também para o outro cladograma, se eu fosse analisar A e B. Agora, colocando aqui um outro exemplo. Se eu fosse analisar, pessoal, agora, se eu fosse analisar um grupo diferente, se eu fosse analisar aqui agora, ó, por exemplo, B e C. Quais são as perguntas que eu faço? Quem é o ancestral? Quem é o ancestral de B e C? Se eu for traçar uma linha aqui para ver, ó, o ancestral que é comum aos dois é esse ancestral que é de C, que é o ancestral que originou B posteriormente. Aí vamos lá, quem é o ancestral? É esse cara aqui que nós estamos vendo. Quem são todos os descendentes desse ancestral? Ah, todos os descendentes. Inclui C, inclui B e também inclui A. Esse grupo que eu coloquei aqui, B e C, inclui todos os descendentes ou alguns descendentes? Inclui só alguns descendentes, porque é só B e C que eu estou analisando. E todos os descendentes é A, B e C. Se um grupo inclui alguns, mas não todos os descendentes, é porque ele é um grupo que é parafilético. Então, pessoal, ó, é assim que você olha para um cladograma, sempre da base para a extremidade, e caso ele peça para você analisar os grupos, faça essas 3 perguntas na sequência e responda na sequência e lembra dos conceitos de cada grupo que você não vai errar. Tudo bem? Agora vamos lá analisar o que ele quer em cada questão, mas nós já aprendemos como que nós vamos analisar cada grupo. A letra A diz o seguinte, pessoal. Os dois cladogramas mostram relações evolutivas distintas. Nós acabamos de ver que isso é falso. Lembra, eu analiso da base para a extremidade. E olhando da base para a extremidade, eu consegui observar que esse ancestral do cladograma 1 e esse ancestral do cladograma 2 é o mesmo de A e B, que é diferente do ancestral de C. Isso nos dois cladogramas. Eles mostram a mesma relação evolutiva. A e B têm o mesmo ancestral, que é diferente de C. Por isso que a letra A ela é falsa. Letra B, pessoal. Olha o que ele fala aqui na letra B. As espécies A e B fazem parte obrigatoriamente de um gênero distinto de C. Pessoal, na questão, ele só me fala que A, B e C são de 3 espécies distintas, mas eu não consigo diferenciar se fazem lá diferentemente de um gênero diferente de C, A e B. Eu não posso afirmar isso só olhando para esse cladograma. Então, como eu não posso afirmar isso só olhando para o cladograma, a letra B também é falsa. Letra C. A, B e C formam um grupo monofilético. Aí vamos olhar aqui, pessoal. A, B e C. Olha o grupo que eu estou analisando. A, B e C é o grupo que eu estou analisando. Quem é o ancestral comum dos 3? É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Então, quem é o ancestral comum? Primeira pergunta. É esse cara. Quem são todos os descendentes desse ancestral? Foi a segunda pergunta. Bom, todos os descendentes são todos esses indivíduos aqui. Ou seja, esse grupo aqui, ó, que eu estou analisando, inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Se inclui todos os descendentes, isso quer dizer o quê?
que é um grupo realmente monofilético. Ou seja, se inclui todos os descendentes de um ancestral comum, só pode ser um grupo monofilético. Letra D. A, B e C não compartilham um ancestral comum. Falso. Acabamos de ver que sim, compartilham um ancestral comum. Letra E. A, B e C formam um grupo polifilético? Não, pessoal. Os ancestrais de A, B e C, eles não são distantes evolutivamente. Tanto é que o ancestral que é de C, ele já originou o ancestral que deu origem a A e B.